Segundo bloco da entrevista com Washington Oliveto. Washington, a gente está falando em simplicidade na propaganda. E um dos comerciais mais simples que eu vi, talvez o custo de produção, não sei quanto custou, mas muito barato, da FENAC. Me fala um pouquinho sobre ele e depois chama esse comercial. Esse comercial é um bom exemplo de simplicidade e esse é um daqueles casos em que o problema vira solução. Na verdade, quando a gente fez essa campanha ainda na W Brasil, foi antes da Macan, era uma campanha para o lançamento da loja da FENAC em Campinas. E não se justificava fazer uma produção muito cara, já que a veiculação ia ser localizada na cidade de Campinas. Não dava para fazer uma coisa que custasse mais para produzir do que para veicular. E aí começamos a pensar em ideias simples e chegamos nesses 3 comerciais, que eu acho que são uma boa síntese da simplicidade na propaganda. Então vamos ver lá o comercial da FENAC. Vamos lá. Fantásticos, né? Me dá uma ideia de quanto custa um comercial com produção, assim, bem caro e quanto custa um desse? Quer dizer, percentualmente... Eu não saberia quantificar, mas você não é anormal na publicidade mundial você ter comerciais que chegam a custar $1 milhão, $1,5 milhão. E esses comerciais simples podem custar R$40 mil, 50. Então, talvez tanto um resultado quanto o outro. É muito caso a caso, mas a verdade é que, com exceções de casos onde a forma é o conteúdo, coisas que são usadas muitas vezes na indústria de cosméticos, em alguns casos específicos, a publicidade, o fundamental é a grande ideia, é o conteúdo, não é a forma. Continua sendo, né, Marcos? Sem dúvida. Uma grande ideia, como por exemplo você fez naquele comercial com o Hitler, né? Perfil do Hitler. Foi para o jornal... Que era um comercial da Folha de São Paulo. É curioso porque esteticamente, aquele comercial que a gente criou no final dos anos 80, é esteticamente muito parecido com um comercial que eu fiz nos anos 70, que foi o primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira. E ele trabalha com um componente que é curioso, por mais que exista a presença da cor no jornalismo, a credibilidade jornalística na cabeça das pessoas ela é muito preto e branco e granulada. Por isso você fez isso. E daí o comercial tem esse efeito. Também tem esse efeito, até para pegar as pessoas a respeito do perfil. Você começou no início da nossa entrevista, você falou tem a ver com o perfil do produto, né? É o mesmo caso, né? Exatamente. A propaganda, na verdade, ela só é boa quando ela é a cara do produto. Vamos ver então este fantástico e premiadíssimo, né? Esse comercial está entre os 100 comerciais tidos como os melhores da história da humanidade. Só existem 2 ibero-americanos, que é o Hitler e o Valizé Primeiro Sutiã. Os 2 teus, por coincidência. É de um período muito bom. Vamos ver o comercial do Hitler, da Folha de São Paulo. Vamos lá. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o
número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Washington, de novo, a criatividade e a simplicidade. Você disse em preto e branco, granulado, alguma coisa assim. Vou falar agora, falando em simplicidade, do primeiro sutiã da Valizer. Como é que foi a ideia? Eu reparo que no comercial existe uma mão feminina que deixa o sutiã em cima da cama. Aquilo foi feito em cima de pesquisa? Era a mãe, a amiga? Não, esse comercial tem uma história muito engraçada. No dia que eu recebi o briefing da Valizer, na hora do briefing me passou pela cabeça que a experiência do primeiro sutiã para uma mulher devia ser algo muito notável. Porque se a gente pensar, o sutiã é a única peça do vestuário que é roupa e é transição de idade. É verdade. Não existe outra roupa no vestuário feminino ou masculino que tenha isso. E aí eu pensei isso na hora que eu estava ouvindo o briefing, um briefing que me pedia rejuvenescimento da marca, basicamente, porque o grupo Rossetti tinha comprado a Valizer, que era da Rodia. E a família Rossetti me passou esse briefing. Rejuvenescer a marca. E eu na hora pensei na história do primeiro sutiã, eu não quis citar a ideia naquela hora para não parecer fácil. Porque não acontece isso sempre. E aí foi interessante porque acabou a reunião. Naquela época a W ficava num prédio e eu desci, fui encontrar duas redatoras minhas, a Rose Ferraz e a Camila Franco. Falei, olha, eu tive uma ideia para a gente fazer uma campanha para um cliente novo, que vai ser a Valizer, que é fazer um roteiro sobre a experiência de uma menina com seu primeiro sutiã. O que vocês acham? Vocês são mulheres? Ai, que maravilha. Então eu falei, vocês vão escrever melhor que eu, tenho certeza. Elas me trouxeram um roteiro muito parecido com o original. Com o roteiro que foi filmado. Só que na época a Valizer tinha uma campanha com o tema Se Eu Fosse Você Só Usava a Valizer, que era uma boa campanha. E elas, muito responsáveis, fizeram a assinatura com Se Eu Fosse Você Só Usava a Valizer. E aí eu falei, não, puxa, tá tão direito, vamos fazer o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. E aí ficou a assinatura e o Juninho Xavier da Silveira leu o roteiro, ficou felicíssimo, ele que ia dirigir o filme. O Juninho saiu para pesquisar as meninas, trouxe várias, ele falou, eu tenho uma menina. Aí quando ele foi projetando as meninas pesquisadas, quando apareceu a Patrícia Duquesne, nós dissemos, é essa, né? Falou, é. E aí ficou. Essa simplicidade que você colocou é uma coisa que as meninas esperavam, né? Que era isso mesmo, né? Elas tinham problemas de vergonha de comprar, tinham que ganhar. Vocês descobriram isso? Não, a gente... Olha, se eu tenho alguma qualidade, é o meu intuitivo. O meu intuitivo é muito forte. Eu brinco que eu estou intuitivo de uma comitiva de mulheres. E eu intuitivamente imaginava a importância do primeiro sutiã na transição de uma menina, conversei com as duas, elas também. Isso é importantíssimo. E a gente fez um filme, na verdade, extremamente linear, né? Agora, por exemplo, quando tem pré-teste de campanha, é um sofrimento. Uma pesquisa boba pode acabar com um comercial maravilhoso. Tudo, às vezes. Uma pesquisa mal feita pode destruir um comercial. Por isso você acredita muito no intuitivo. Evidentemente, a gente usa pesquisas, mas tem coisas que estão tão na cara, são tão óbvias. E esse comercial foi tão brilhante, é tão brilhante, que esse bordão as pessoas falam até hoje. Ele virou para todas as coisas, tanto que eu cheguei a fazer um livro com citações dessa frase em diferentes áreas. Desde o Pelé falou, a primeira Copa do Mundo, a gente nunca esquece. O Ayrton Senna falou, a primeira Ferrari, a gente nunca esquece. Tudo depois do filme. Então vamos ver esse comercial maravilhoso criado por Washington Oliveto. Vamos lá.
O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Que coisa, é um comercial que emociona as pessoas até hoje, né? Me fala uma coisa sobre os comerciais. A gente tem a impressão, você sabe, eu tenho uma coleção de mais de 7 mil jingles históricos, né? A gente tem a impressão que os comerciais antigos, dessa época, não muito antigos quanto esse, quanto outros, são melhores do que os de hoje. A gente tem uma memória seletiva, só tende a lembrar do bom, é isso mesmo? Eu acho que tem um pouquinho de memória seletiva, a gente sempre lembra do bom. E outra coisa, a propaganda mundial não vive um momento de euforia criativa. É verdade. Vive um momento onde a forma melhorou muito, mas o conteúdo está fraco. Então você tem muita coisa que você diz, isso está bem feito, mas não é memorável. Por que isso Washington? São ciclos que acontecem, e já vem há um bom tempo aí, um ciclo onde, sem dúvida nenhuma, você tem menos peças visivelmente brilhantes do seu ponto de vista criativo. Tanto que quando a peça é muito boa do seu ponto de vista criativo, ela parece muito forte. Esse comercial que nós fizemos da Seara, do S, que tal, aquela com S, né? Nossa, repercutiu uma barbaridade, já teve paródias, um monte de coisas. Eu vejo a campanha do Bradesco, como ela é uma campanha que só poderia ser do Bradesco, ela tem uma identidade forte, todo mundo comenta. Então, quando você chega em coisas de forte identidade, elas acontecem. Mas nesse momento não está tendo tanta coisa com forte identidade. Falando da Embratel, foi teu cliente há muitos anos, você fez uma campanha do DDD, né, com 3 gordinhos, três que, aliás, DDD. Outros ícones da comunicação, né? O pessoal ficaram muito famosos, né? Eles chegaram a entrar em campo com o Corinthians numa final, tão populares, eles giraram fantasia de carnaval. Na verdade, era que naquele momento, como existia a coisa da privatização da telefonia, iam começar a existir a concorrência, a Embratel queria marcar a ideia que DDD e DDI eram da Embratel. E foi feito... E por que a escolha desses 3 pequenos gordinhos aí? Que eram chatinhos no comercial, né? Uma coisa engraçada. Eles eram propositalmente, a gente sabia que a gente ia ter que martelar muito o tema, então a gente queria que eles fossem propositalmente meio chatinhos, que eles fossem bem redondinhos, bem gordinhos, como a letra D. Quem não tem um filho, um sobrinho dessa forma? Eles tinham aquela coisa do D, né? O D e o D. E foram feitos muitos comerciais, então eles foram ganhando simpatia, o público começou a gostar, eles viraram celebridade, a ponto de serem entrevistados em vários programas de televisão. Deve ter sido uma aventura para eles. Foi, e aí numa final do Corinthians, além de tudo, eles entraram com o time do Corinthians em campo, quando eles estavam no auge da popularidade. Tanto que naquele ano eles foram a fantasia de carnaval mais vendida, mais consumida. Vamos ver o comercial do DDD da Embratel. Eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Somos o DDD. DDD, um beijo na sua mãe. DDD, notícias pra sua avó. DDD, um susto no seu pai. Com DDD, vim pra Del, cê liga e vai. DDD, parabéns pra sua tia. DDD, desculpas pra sua noiva. DDD, boa noite pra uma amiga. Com DDD, vim pra Del, cê fica e dica. DDD, um abraço no colega. DDD, uma bronca no irmão. DDD, lembranças pra sua prima. Além de ser barato, ainda rima. DDD, um alô. Vim pra Del, liga pro. Se não ligar, a gente vai continuar a cantar. DDD, um beijo. DDD via Embratel. Ligue já, já, já. Esses gordinhos, esses meninos realmente são engraçados. Quem não tem, como eu disse, um sobrinho, um filho dessa forma. Eu queria agradecer muito a
sua gentileza de nos receber aqui na tua nova casa. Desejar todo o sucesso do mundo, mais ainda do que você já tenha, né? Você sempre diz nas entrevistas que a vida foi muito generosa com você. Eu digo sempre o seguinte: Deus ajuda quem trabalha, né? Então, por isso que a vida tem sido generosa. Parabéns pelo trabalho. É um prazer ter vocês aqui na Dabacan. E sempre que vocês precisarem da gente, conte comigo. Obrigado, Washington. Obrigado por tudo. Esse foi o grande e genial Washington Oliveto, que deu um show de muita competência e muita simpatia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente.